Olá, seja bem-vindo ao dia 49 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. E aproveita e já manda esse devocional para alguns amigos, para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Como de costume, se você está no carro, apenas escute, por favor, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho ou no lugar que permite, já pegue o seu bloco de notas, já liga o aplicativo de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 49 do nosso devocional, onde nós terminamos, o livro de Salmos e entramos agora no livro de Provérbios. Nós lemos Provérbios capítulo de número 1 até Provérbios capítulo de número 12. Olha, para mim, Provérbios é um livro maravilhoso, com muitas lições que nós podemos levar para o nosso dia a dia. Eu quero começar já falando com vocês, nesse primeiro dia que nós estamos no livro de Provérbios, sobre algumas lições que nós aprendemos ali no capítulo 4 da nossa leitura, tá bom? Como eu disse, é um livro riquíssimo de informações e de lições e tenho certeza que ao findar da leitura desse livro, nós vamos sair pessoas muito melhores, tá bom? Eu quero dar para você hoje 3 lições que nós encontramos ali no capítulo 4 de Provérbios. Eu quero já que você pegue a sua caneta, o seu lápis ou então já o seu celular para você anotar a primeira lição aqui, tá? Primeira coisa, o coração, ele direciona toda a vida, tá bom? A Bíblia vai dizer ali em Provérbios 4, versículo 23, que se existe algo que nós temos que guardar, sobretudo, se você tem que guardar algo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele vem toda a fonte da vida, tá? A Bíblia está falando ali que nós precisamos cuidar do nosso coração, precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque a vida vem dele. Tá bom? Ele, na mentalidade bíblica, o coração, ele representa várias coisas, tá? Ele não é apenas o órgão físico, claro que nós temos que proteger, certo? Mas ele está falando também sobre pensamentos, sobre desejos, sobre decisões, sobre intenções, as intenções que nós carregamos, tá? Ou seja, toda a direção da vida, tá? Toda a direção da nossa vida nasce do nosso coração, nasce de dentro de nós. Tá? É por isso que se você carrega algum tipo de dor no seu coração, provavelmente a sua vida vai ser uma vida cheia de dor. Tá? Se você carrega dúvida em seu coração, provavelmente a sua vida vai ser uma vida de dúvidas, de questionamentos, tá? Mas quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, você começa a viver coisas extraordinárias, tá? Se o seu coração está cheio de sabedoria, a vida, ela acompanha isso. Então, a sua vida vai ser uma vida cheia de caminhos de sabedoria, cheia de aprendizado e etc. Mas se o seu coração está cheio de engano, se o seu coração está cheio, como eu disse, de dúvidas, e cheio de maldade, a sua vida também vai acompanhar essas coisas, tá? Então, nós precisamos, tá? A primeira lição que nós aprendemos aqui, que Salomão já nos ensina, é o seguinte: guarda o seu coração. Se existe alguma coisa que você precisa guardar, guarde o seu coração. Em nome de Jesus, eu vim aqui nesse devocional para te dar um conselho: não permita que qualquer pessoa entre no seu coração. Não permita que qualquer pessoa consiga tomar o lugar de Deus no seu coração. Nós já falamos sobre isso aqui, nós já pregamos sobre isso várias vezes aqui na igreja, que quem está sentado no trono do seu coração, ele define a sua vida, ele dirige a sua vida, ele controla os seus desejos. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, entregar o nosso coração a Deus, guardar as nossas mentes e os nossos corações, permitir que o Espírito Santo invada o nosso coração e faça morada para que finalmente nós possamos ter uma vida plena com Ele. Pastor Adriel, qual que é o começo de todas as coisas? Será que eu já começo ali no pecado? Será que eu já começo já estragando minha vida? Não, na maioria das vezes é que nós damos brecha em nossos corações. Um lugar que era para pertencer somente a Deus, agora está pertencendo a outras coisas, ao inimigo das nossas almas, a ídolos, a vícios. Nós colocamos outras coisas e pessoas no lugar de Deus.
por isso que as coisas começam a dar errado. Então, Salomão já começa falando, olha, se você vai proteger alguma coisa, proteja o seu coração, porque ele é fonte. O que Salomão está falando? Tudo provém do coração. Tudo vai proceder do nosso coração. Então você precisa proteger essa fonte, porque se você não protege a fonte, o resto se contamina, tá bom? Então muito lindo aqui o que Salomão está nos ensinando. Se você vai proteger alguma coisa, proteja o seu coração, tá? Essa é a lição número 1. A lição número 2 vai ser o seguinte, eu preciso que você preste muita atenção nisso daqui. O caminho da sabedoria, escreve aí, o caminho da sabedoria é progressivo, tá? Ele é um processo, ele não é da noite para o dia. Nós vemos isso em Provérbios capítulo número 4, verso número 18, que é eu sempre tive muita dificuldade de entender esse versículo por causa da linguagem, né? Mas hoje eu entendo, tá? A vereda dos justos, o caminho do justo, é como a luz da aurora, tá? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que a Bíblia está explicando assim? Nem o próprio sol nasce de uma vez. Nem o próprio sol, quando está escondido, ele está sem ser visto por nós, ele aparece de uma vez. De pouco a pouco o sol vai aparecendo, ele vai brilhando mais e mais e mais, até que o dia vira perfeito. Tá? Você precisa entender isso. Nada com Deus é num estalar de dedo. Deus é poderoso para fazer no estalar de dedos? Absolutamente. Com certeza, ele pode fazer coisas inexplicáveis, tá? Ele pode fazer coisas grandiosas num estalar de dedo. Mas nós precisamos entender que a vida com Deus nem sempre é um salto instantâneo de perfeição, tá bom? Ela é um processo, nós vamos ali conquistando as coisas dia após dia, nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando em Deus, nós vamos crescendo nele, tá? Então nós precisamos manter isso em nossa mente, tá? Não é da noite para o dia. O sol ele começa a nascer devagarzinho e vai crescendo até no momento que ele se põe no lugar que ele precisa estar, e aí sim ele ilumina o dia, fica aquela coisa mais linda, tá bom? A luz começa fraca, a luz do sol começa fraca, ali 5 da manhã, 6 da manhã o sol está nascendo, parece que não é nada, mas quando dá meio-dia, ele está no lugar certinho, ele está brilhando, ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para ser, tá? E o que isso nos ensina, pastor Adriel? O crescimento espiritual, ele leva um tempo, ele leva um tempo, não é uma coisa rápida, Pessoas aí que estão morrendo em cima dos púlpitos porque não deram tempo de crescer saudavelmente, correram atrás de holofotes e de luzes e de palcos, e de microfone, mas não estavam preparados para viver isso, tá bom? Então o crescimento espiritual leva tempo, é um relacionamento que nós precisamos cultivar com Deus todo dia, tá bom? Essa maturidade espiritual, essa maturidade em nossas vidas, ela é construída diariamente, não é uma situação que nos faz mais maduros, é no tocar das situações, na junção de todas elas, nós nos tornamos uma pessoa mais madura, tá bom? Isso também vai nos fazer pessoas mais obedientes, Obedientes ao tempo de Deus, saber esperar, ser pacientes e etc. Tá? Deus não exige uma perfeição imediata de nós. Tá? Ele não está exigindo isso de mim e de você, porque ele sabe que nós não somos perfeitos, tá? Mas ele só quer a direção correta. Ele quer que nós estejamos caminhando no caminho certo, confiando na pessoa certa, entregando o nosso coração para a pessoa certa. Então, isso que importa para Deus, tá bom? O importante é que nós cheguemos. Se vai ser devagar ou se vai ser mais rápido, cada um vai correr a corrida em uma velocidade diferente, mas o importante é com quem nós chegamos lá, tá bom? Com Deus no nosso coração, tá? Então aí vai a segunda lição, nós precisamos entender que as coisas levam tempo, tá? O caminho da sabedoria é um processo, ele é progressivo, ele não é imediato, tá bom? E aqui vai a última lição que nós aprendemos no capítulo 4 de Provérbios, que Salomão nos ensina, que é o seguinte: pequenas decisões, escreve isso daí, pequenas decisões também têm o poder de moldar o nosso caminho. Então, nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui no nosso devocional, mas nós estamos vendo isso de novo, em Provérbios, então deve ser importante, tá? Nós precisamos entender o que Salomão está falando ali no capítulo 4, versículo 14. Olha, não entres na vereda dos ímpios.
tá? Não entre no caminho dos ímpios. Ele está insistindo várias vezes para a pessoa ali, olha, não entre, evite, tá bom? Desvie, passe longe, não faça parte dessas coisas. Por que que ele está falando, tá? Porque caminhos errados quase sempre começam com pequenos passos, com pequenas permissões. Você se permitiu algo, né? Você não é, mas é só um passo, é só um caminho, né? É só um desvio, né? Nós não podemos fazer isso em 2026. Nós precisamos manter o foco em Deus e não permitir que o inimigo coloque esses pensamentos em nossa mente. Ah, mas é só um desvio. Ah, mas é só alguns passos. Na verdade, esses pequenos passos têm o poder de nos levar à perdição. Tem o poder de nos levar para longe de Deus, tá bom? Ninguém se perde de uma vez, tá bom? Preciso que você entenda isso. Ninguém vai lá e faz o erro e se perde de uma vez. Não, não, não. A perda vai acontecendo de pouco a pouco, a pessoa vai se perdendo, né? Ela ignora pequenas alertas que o Espírito Santo dá, sabe aquela vozinha que você ouve, né, no seu pensamento, no seu consciente, falando, olha, não é para você fazer isso. É o Espírito Santo de Deus te lembrando quem você é e quem está com você, tá? Ela começa a ignorar essas alertas, ela começa a normalizar coisas pequenas, né? Escolhas erradas, pequenas escolhas que falam, não, mas isso não tem nada a ver, não, tá tudo tranquilo, e isso começa a levar a pessoa para um caminho diferente, tá? Aí nós começamos a caminhar, né, um caminho diferente que Deus nos chamou para caminhar, e começamos a permitir coisas que nós não permitíamos antes. Lembra que eu falei alguns devocionais aqui atrás, que aquilo que nós permitimos hoje é o que nós vamos viver no futuro, né? Aquilo que nós tolerarmos hoje, aquilo que nós recebemos hoje, vai ser o que a próxima geração vai acreditar e vai viver. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado, né? E sabedoria, tá? Sabedoria para reconhecer o perigo antes que ele aconteça. A Bíblia vai dizer assim, para nós fugirmos da aparência do mal. Tem pessoa que quer fugir do mal, mas a Bíblia está explicando, fuja da aparência. Se parece ser ruim, se tem cara de ruim, se tem cheiro de ruim, vaza, porque é ruim, tá bom? Em nome de Jesus, que nós possamos levar essa palavra para o nosso 2026. Vamos recapitular as 3 lições que nós passamos aqui, muito importante. Primeiro, o coração direciona toda a vida, tá? Ele é a fonte da vida dentro de nós. Então, se nós não cuidarmos do nosso coração, da fonte, o resto vai se contaminar também. Então, guarde o seu coração, não permita que qualquer pessoa entre nele, tá? Segundo, o caminho da sabedoria, da intimidade com Deus, ele é progressivo. Tá? Ele é passo a passo, ele é um processo, não é imediato. Assim como a luz da aurora, lembra? Assim como a luz do sol, que não nasce de uma hora para outra, ela vai crescendo, 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 chegando, até que meio-dia o sol está perfeito, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, tá bom? Aí vai a segunda lição. E a terceira lição é o seguinte: pequenas decisões têm o poder sim de mudar o nosso destino e o nosso caminho. Então nós precisamos tomar cuidado com os nada a ver, nós precisamos tomar cuidado com as permissões que nós damos a outras pessoas e a outras coisas, né? Temos que ficar alertas, né? Com tudo aquilo que o Espírito Santo vem nos avisando, precisamos ficar ligados com as alertas que nós recebemos, aliás, né? Então, que isso possa ser realmente a nossa realidade em 2026, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que esse livro de Provérbios vai nos trazer várias lições riquíssimas para sermos pessoas melhores em nosso 2026. E com isso, nós chegamos ao fim do dia 49 do Projeto 90. Amanhã é o dia 50. Nós estaremos lendo Provérbios, capítulo de número 13, até Provérbios, capítulo de número 24. Você não pode ficar de fora. Eu te espero aqui amanhã no dia 50 do Projeto 90, às 6h30 da manhã. Lembre-se, já manda esse devocional para alguns amigos, para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã, no dia 50 do Projeto 90, às 6h30 da manhã em ponto. Deus te abençoe.